Uma das bibliotecas que eu mais tenho gostado de utilizar, não só no Next, mas também em outras aplicações que usam outros frameworks, é o Nux. O Nux é uma biblioteca que ajuda a gente a gerir algo que antigamente eu não utilizava e eu não percebia o grande bônus, benefício de utilizar isso, que é um conceito chamado de URL State. Então, imagina que você está desenvolvendo uma aplicação e essa aplicação tem uma página de produto, então e-commerce, por exemplo. Aí eu tenho lá, por exemplo, product e o nome do produto, Então, geralmente a gente tem um slug, camiseta preta, E aí lá dentro o usuário pode selecionar, por exemplo, tamanho. Eu vou tirar o preto aqui porque vai fazer um pouquinho mais sentido, porque imagina que o usuário pode selecionar o tamanho e cor, Então, o tamanho ele pode ter S, M e G e na cor ele pode ter preto, branco e azul. O que eu fazia muito antigamente, quando eu comecei a trabalhar com React, eu criava um estado, então eu tinha um use state para a parte do tamanho e eu tenho um outro use state para a parte de cor, por exemplo. E aí quando o usuário clicava no botão de comprar, eu enviava esses dados aqui, eu usava esses dados que estavam no estado dentro da função, por exemplo, adicionar ao carrinho, e aí eu enviava tamanho e cor do usuário. Só qual que é o problema de fazer dessa forma, Imagina que o usuário foi lá, selecionou o tamanho G, a cor azul, que não são as primeiras que vieram selecionadas, imagina que ele vem o S e o preto selecionado, que são as primeiras, e aí ele pode trocar. Aí ele vai lá, seleciona isso e fala, manda pro amigo dele, olha só essa camiseta aqui, o tamanho tal, olha a cor. Aí o amigo dele entra, não tá mais selecionado, tá preto e S. Por quê? Porque tudo que o usuário seleciona, clica na tela, customiza, não está sendo guardado, na URL. Isso é muito ruim. Então, quando o usuário vai fazer um filtro, quando o usuário vai fazer uma ordenação, uma busca na nossa aplicação, uma seleção de tamanho, de cor, tudo isso a gente tem que salvar na URL. Por isso a gente usa o conceito de URL state. Ou seja, ao invés de salvar tamanho e cor dentro de um use state, a gente pode salvar na própria URL. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, size, botar em português mesmo, Então tamanho é G e a gente teria, por exemplo, cor igual azul. Então, quando eu enviar essa URL para um amigo, para uma outra pessoa, ou salvar nos meus favoritos, quando a aplicação carregar, ele já vai saber exatamente qual que é o tamanho e cor e ele já vai deixar pré-selecionado. Então, o Nux é uma biblioteca que ajuda a gente a gerir isso, Então, eu vou começar instalando ela aqui dentro, porque a gente vai usar essa biblioteca para parte de busca da nossa aplicação. E olha só como é fácil a gente configurar isso, Eu vou simplesmente importar o Nux aqui, só que o Nux ele precisa que a gente venha aqui, no nosso layout global, por volta da nossa aplicação, porque todas as páginas vão de alguma forma usar o Nux, E aí eu vou botar o Nux Adapter, importar ele de aqui, next/app, porque eu estou usando o app folder do Next. Se você estivesse usando, por exemplo, o Pages folder, tá aqui, E tem para vários outros frameworks e também o React tradicional, Então eu vou importar aqui ele do app. Aqui, Nux Adapter. E dentro eu vou jogar o meu children, perfeito? Salva aqui agora, a gente volta, vem aqui no nosso header e agora a gente vai fazer o seguinte, olha só, const search set search igual um estado, E aí eu vou usar use query state, que vem do Nux, e aqui é primeiro parâmetro, qual que é o nome do parâmetro que a gente vai salvar na URL, Então, por exemplo, aqui eu vou botar que geralmente significa query, que é muito usado para busca, Então, digamos, é um nomezinho que vai aparecer na URL, da nossa variável. E vírgula, aqui, eu posso passar um parser. O que é o parser, Imagina que o usuário está acessando esta URL e lá na URL já tem uma busca. Como que eu quero lidar com esse parâmetro? Porque em alguns momentos eu vou querer, por exemplo, dizer que esse parâmetro é um número, Eu vou querer, é um JSON, por exemplo, é um array. Só que a URL da nossa aplicação, ela não serve para guardar esse tipo de coisa, Ela guarda somente string. Então eu tenho que muitas vezes falar, olha, de que forma eu quero lidar com esse valor. Então aqui, eu vou usar o parse as, e olha só, tem muitas opções. Aqui eu vou usar o mais comum, que é o parse as string, Então eu vou falar, olha, é uma string mesmo que eu estou salvando, não tem muito o que eu mudar. Então eu vou botar aqui, parse as string, veja que já funcionaria. Eu posso passar aqui por exemplo, ponto with default, caso eu queira passar qual que é o valor padrão, caso não seja informado. Então aqui eu posso passar, por exemplo, uma string vazia, caso eu queira. Então o search aqui, ele sempre vai ser uma string agora, porque se ele não for informado, ele vai ser uma string vazia. Se eu não tiver o with default, ele pode ser uma string ou nulo, lá em cima tá aparecendo, Então, tem essas duas opções. E aí aqui no meu input, olha só que interessante, eu venho aqui, e vou simplesmente adicionar value search. E aqui, no on change,
eu vou dar um set, vou pegar o valor, né, do campo, vou pegar o evento, dar um set search e.target.value. Só qual que é o problema aqui, ó? Se eu salvar isso aqui e voltar, parseString as default is not a function. Vamos tentar fazer dessa forma aqui, para eu deixar o mais simples possível. Então ele vai estar como nulo, e aqui eu posso fazer dessa forma aqui. Tá bom, ok. O que acontece, né? Esse é o ponto que eu tô errando. Ele é um estado, ele não pode ser usado num server component, então a gente tem que trocar isso aqui para um client component do React, do Next, né? Então, o que acontece, né? No Next, quando a nossa aplicação ela é renderizada, né? Tudo por padrão funciona no server-side. Então isso quer dizer que, se eu vier aqui no inspecionar, for aqui nas configurações da minha página, desabilitar o JavaScript completamente, dar um F5, veja que tudo está sendo exibido em tela normalmente. Por quê? Porque toda a interface da nossa aplicação, por padrão, ela é server-side. Ela roda no servidor Node ali que está acoplado junto com o Next.js, né? Então, tudo é carregado no server-side e no cliente chega o HTML pronto, funcional, né? Sem qualquer parte do JavaScript, digamos, e com isso eu reduzo a quantidade de JavaScript que eu estou enviando para o client-side. Essa é uma das grandes apostas, né, da AppFolder comparado com o Pages Router ali do Next, é justamente enviar menos JavaScript para o lado do cliente. Isso quer dizer que nos componentes que eu precisar de algum tipo de interação, né, por exemplo, um onChange, um onClick, ou qualquer coisa que venha de um evento do usuário, eu preciso falar que esse componente ele é um client component. Isso quer dizer que este componente ele para de ser renderizado do lado do servidor? Não! Tanto que quando eu desabilitei o JavaScript, veja que o header ele continua sendo exibido. Então o useClient não quer dizer que este componente ele só vai renderizar, ele só vai ser construído lá pelo cliente, pelo client-side, né, pelo navegador, como um componente React tradicional. Não é isso. Mas quer dizer que este componente ele vai ser hidratado. Isso quer dizer que todo o JavaScript necessário para este componente funcionar, ter interação, vai ser enviado para o client-side. Ou seja, é um JavaScript que vai ser baixado. Com isso, a gente consegue dizer para o Next exatamente quais pedaços da nossa aplicação vão precisar ter o seu JavaScript enviado para o usuário final, para o navegador. Com isso, eu reduzo drasticamente a quantidade de JavaScript que eu envio para o client-side. Então, olha só, agora já tem o useClient aqui. Vamos tentar colocar o parse as string de volta ali, para ver se era isso que estava falhando, né? Então eu importo de Nux aqui, ó, .with default, e aí eu teoricamente posso tirar isso aqui. Era isso mesmo. Então agora eu venho aqui, ó, habilito o JavaScript de volta, né? Tá tudo funcionando. Só que agora eu tenho um problema, ó. Se eu venho aqui e vou digitar, olha só, cada letra que eu digito, ele atualiza a URL. Isso não é muito legal. Por quê? Porque se lá no meu componente de board eu estiver ouvindo alterações na URL, cara, cada letra que o usuário digitar, eu vou bater na API. Tum, 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 tum. Imagina se o usuário for maluco e começar a digitar igual um doido. Eu vou ter logo um timeout, porque eu vou fazer 40 buscas. Se tiver uma palavra ali com 20 letras, vai ser 20 buscas. Então, para resolver isso, a gente usa algo que a gente chama de debounce, né? E o Nux, ele traz isso implementado de maneira quase que automática. Então, olha só, importo aqui é o debounce, né? E aí aqui no onChange, onde eu faço o setSearch, eu posso passar. Vou botar isso aqui numa função separada aqui. Então, olha só, function handle search update. Eu vou receber um evento, né, ali, que é o meu... Ó, se você quiser descobrir qual que é o tipo do evento, só vem aqui e passa o mouse em cima do E. Ó, então, ele é um change event HTML input element. Change event HTML input element. E aí a gente pode vir aqui, trazer esse set search, botar aqui, ó, handle search update. Trago aqui para dentro o meu set search, só trocar aqui para event, né, que foi o nome que eu dei. Aqui agora eu posso passar para ele um objeto de configurações, e olha só, tem algumas configurações. Uma delas é o limit URL updates. A gente vai passar esse carinha aqui e a gente vai falar o seguinte, ó, eu vou limitar o tanto de vezes que a minha URL vai atualizar. Como que eu vou limitar ela? Usando um debounce 500. Agora olha só, quando eu digitar aqui, por exemplo, ó, implementar, espero 0.5 e ele botou, ó, implementar. Então, olha só, ele só atualiza a URL, ó, quando eu paro de digitar por 500 milissegundos. Então, se eu escrever implementar, se você olhou aqui a URL, conforme eu fui parando de digitar a cada 500 milissegundos, ele foi atualizando a URL.
Só que eu poderia fazer também o seguinte, ó. Se o usuário apagar a busca completamente, isso aqui ser instantâneo, para dar um efeito visual mais rápido. Então, olha só, poderia fazer o seguinte, ó. Se o event.target.value for diferente de vazio, aí eu dou o debounce. Se não, eu vou dar undefined, ou seja, eu não quero que ele limite. Então eu salvo aqui agora, e olha que interessante, eu vou escrever implementar, aguarda um pouquinho, foi, agora eu apago, ó, instantâneo. Legal, né? Então com isso, a gente finalizou aqui o uso do Nux, né, pra gente conseguir acessar. E o mais legal do Nux agora é que a gente consegue acessar essa informação aqui do nosso Search Params lá no nosso board. Então o nosso board, você concorda que ele é uma página do Next.js tradicional. Toda a página do Next tem acesso aos Search Params. Então aqui, ó, se na página do Next eu pegar Search Params como uma propriedade, der um console log nela aqui, ó, só de eu salvar isso aqui, venho aqui, dou um F5, deixa eu escrever aqui, ó, implementar. E teoricamente, ai meu Deus, ele mostrou muita coisa, porque ele mostrou uma promise, né? Ele é uma promise aqui, então eu tenho que fazer await search params. Aí troco isso aqui por uma async function, que no Next eu posso, né? Porque são server components. Olha lá, search params que implementar. Então eu posso acessar isso aqui dentro. Só que o legal é tipar isso aqui, né? Então eu crio uma interface. Vou trocar aqui ao invés de home para board. Então board props. Eu vou ter aqui os meus search params. Eles são uma promise que retorna. E aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso falar exatamente o que vai ter aqui dentro, ou eu posso deixar mais aberto e depois eu verifico se aquilo existe dentro do meu componente, né? Então aqui, ó, eu posso falar, por exemplo, que existe possivelmente um que, mas ele pode ser undefined, então eu posso colocar aqui um pontinho de interrogação. Se ele existir, ele vai ser uma string. Então vem aqui, ó, board props, e aí agora, ó, posso fazer o seguinte, const search params, e aqui dentro eu vou ter o que, só que ele pode ser, ó, undefined ou ser uma string, né? E agora eu vou ter acesso a essa informação, por exemplo, para filtrar aqui o conteúdo da minha página, né? Então a gente pode